Olá, queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui novamente com mais uma meditação do livro de Bereshit, mais especificamente falando de Yosef. E desta feita, queremos falar sobre o espírito de Elohim, o espírito que atuou em Yosef. Faraó, imperador da época, teve um sonho que lhe trazia perturbação. Ele chamou, como imperador que era, todos os sábios, todos os adivinhadores. Ele chamou os melhores homens do Egito, mas ninguém conseguia dar a interpretação do seu sonho. O copeiro Mor então se lembra que quando ele estava preso, ele e o padeiro Mor tiveram um sonho e um jovem, Ivri, hebreu, escravo, prisioneiro, tinha interpretado o seu sonho e tinha ocorrido exatamente conforme a sua interpretação. O copeiro Mor então vai falar com o faraó: dos meus pecados me lembro hoje que existia esse jovem, e esse jovem é levado à presença de faraó. Quando Yosef interpreta os sonhos de faraó, inclusive dá a sugestão do que deveria ser feito para que toda a terra não perecesse de fome, faraó percebe algo que ele não percebia em nenhum dos homens do Egito, em nenhuma das nações subjugadas pelo Egito. Ele percebe e ele diz: acharíamos um varão como este, em que haja o espírito de Elohim? Até faraó, que não servia a Elohim, percebe que em Yosef há algo diferente. O Espírito Santo, o Espírito de Elohim, é a maior preciosidade que o homem pode ter em sua vida. O Espírito Santo deve ser o que o homem deve buscar todos os dias da sua vida, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Faraó, ao ver que os melhores estudantes das suas escolas, os melhores cientistas, os mais sábios, os mais entendidos, os adivinhadores, que ninguém era capaz, ele então diz: porque Elohim te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Por tua boca se governará todo o meu povo. Veja que quando Yosef vai se apresentar a Faraó, Yosef imediatamente reconhece que esta capacidade não vem dele. Ele disse: isso não está em mim. Elohim dará resposta de paz a Faraó. Yosef sempre procurou engrandecer o nome do Senhor, sempre procurou engrandecer o Elohim a quem ele servia. Ele sabia que era o Espírito de Elohim que capacita o homem, que ilumina o homem e que dá a sabedoria que vem do alto. E ele deixou um grande exemplo para que todos nós buscássemos o Espírito Santo. É o Espírito de Elohim, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, que penetra as profundezas de Elohim. Se ele penetra as profundezas de Elohim, é ele que vai pegar todas essas grandezas do Senhor e apresentar ao homem, ensinar ao homem, iluminar o homem. Ninguém sabe as coisas de Elohim senão o Espírito de Elohim. Então, para conhecer Elohim, nós precisamos do seu Espírito. Primeiramente, para que ele nos convença do pecado. Está escrito em Yohanan, ou João, que é o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado, e do pecado porque não creem no Senhor Yeshua. Veja que crer não é somente acreditar. Crer é uma adesão ao Senhor Yeshua. Ele passa a estar unido ao Senhor Yeshua, imitando as suas obras, recebendo os seus ensinamentos e colocando em prática. E o homem que não fizer isso, que não crer, estará sempre escravo do pecado e jamais poderá receber o Espírito de Elohim. Veja também o Hanan quando diz que: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Melitz, o ajudador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mais uma condição: se guardardes os meus mandamentos. Se a pessoa se voltar para ele e obedecê-lo, então ele vai rogar ao Pai e a pessoa poderá receber então o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Existe o espírito do engano, existe o espírito da mentira que atua no mundo, que atua em muitos líderes que estão aí enganando o povo, mentindo para o povo, torcendo a Escritura Sagrada e levando o povo para longe de Elohim, ao invés de levar o povo ao encontro de Elohim. Está escrito que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Para eu discernir se algo é verdade, se algo é mentira, eu preciso do Espírito Santo. No meio de tantas vozes no mundo, tantas pessoas usando o nome do Senhor, usando a Escritura Sagrada, falando disso ou daquilo, como discernir se é a verdade? Somente o Espírito Santo dará ao homem essa capacidade de perceber a mentira e rechaçá-la para que ele não se prejudique. A verdade edifica, mas a mentira destrói, o engano corrompe. Ainda o Hanan diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que o Senhor ensinou. Conforme vamos nos apegando ao Senhor
Senhor Yeshua, o seu Espírito vai nos ensinando. Aquilo que nós tínhamos tanta sede e fome de aprender, nós estamos então aprendendo com o Espírito Santo para recebermos a verdade, crescermos espiritualmente e podemos então executar a vontade do Senhor, nos tornarmos um cooperador dele aqui na terra. Que todos nós possamos ter esta graça de recebermos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, retornando para o Senhor Yeshua, nos curvando diante dele, obedecendo a ele, e ele então enviará essa grande promessa que é o Espírito de Elohim, o Espírito da verdade. Meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.